Bom, pessoal, hoje nós vamos voltar a nossa série de mensagens, o Reino de Deus. Lembra que a gente começou ano passado, nós demos uma parada, e a gente vai retomar, a partir de hoje, essa série de mensagens sobre o assunto, o Reino de Deus. E aí, Raquel, quando a gente fala Reino de Deus, a gente fala reino, a gente já pensa no quê? Num rei, ok? E aí, quando a gente pensa em rei, não sei vocês, quando a gente pensa um rei, a gente pensa o quê, Pedrão? Era todo poderoso assim, né? Nariz empinado, todo pomposo, uma coroa. Não é isso, gente? Me ajudem aí, né? Sim. Todo mundo ali aplaudindo, de joelhos, né? Não é assim? Em filme, desenho animado, coisa que a gente vê por aí, né? E quando a gente enxerga Deus como sendo um rei, muitas vezes, não sei vocês, talvez não, mas muitas vezes as pessoas acabam desenhando Deus como um ser tirano, né? Um ser que vive sempre de mau humor, sempre quer fazer suas ordens. Você não vai me adorar, não? Ô, guardas, prenda esse menino aqui, pode prender, né? A gente, nossa, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, senão Deus vai me castigar. Não, eu não posso pecar, porque senão eu vou para o inferno. Nossa, o rei, ele vai... E a gente fica com essa coisa, né? E sim, de fato, Deus é rei, ele reina sobre toda a terra, né? Mas beleza, mas quando a gente pensa em reinado, em monarquia, eu vou falar um negócio que talvez vocês não vão entender agora, ou talvez até vão discordar num primeiro momento. E se eu disser para você que Deus, além de ser rei, além dele ser soberano, a sua vontade sempre prevalece, é ou não é? Você pode querer uma coisa, mas se Deus não quiser, quem vai mudar? Afinal de contas, a porta que Deus abre, quem tem poder para fechar? Mas e a porta que Deus fecha, meu amigo? Quem é que vai ter uma chave para abrir? Ele é poderoso, ele é soberano, ele é o rei. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um democrata. Como assim, Eric? Democrata lá dos Estados Unidos? Não estou a ver com política. É ao mesmo ser que ele é rei, mas ele também defende a democracia no seu reino. E, Eric, agora buguei. Calma. Vocês entendem a diferença de monarquia para democracia? Não estou falando de política, estou falando de conceitos. Vamos entender mais ou menos? O que é monarquia, Larissa? Monarquia, eu tenho a figura de um governante, normalmente é o rei, pode ser um príncipe, pode ser um monarca, pode ser, enfim, um único governante. O povo escolheu esse governante? Não. Só existe uma forma do Diego, por exemplo, se tornar rei de algum lugar. Primeira, se ele for filho do rei. Descendência. Fora, se ele não tiver nenhum parentesco, não for filho, neto, alguma coisa do rei, ele jamais será rei. Mas tem uma segunda forma dele se tornar rei. Dele juntar para si um exército e invadir um outro reinado. Então vai ter uma batalha. Se ele vencer essa batalha, ele será o rei. Vamos desenhar um cenário. Imagina que aqui em Sergipe, em vez de municípios e cidades, nós temos reinado. Então imagina, vou promover aqui o Diego. Imagina que o Diego é o rei daqui de Socorro, ok? E aí ele levanta o exército para poder ir lá guerrear com o rei de Aracaju, ok? Vamos entender isso. E aí, se ele vencer essa batalha, vai arrebentar com todo mundo vai fazer o quê? Agora você tem direito para ser rei, para reinar sobre nós. Até hoje. Se não quiser fazer o quê? O danado Bolsonaro quis. E aí? Todas as guerras envolvem jogo de poder, ego, de locais e tudo mais. Isso desde que mundo é mundo, né? E aí, então existem essas duas formas de alguém ser rei. Ou sendo filho, neto, tendo parente rei, ou indo e tomando a força. Ok até aqui? Então eu tenho uma figura de um rei em que, vamos imaginar, vamos todo mundo aqui, a gente tem um rei lá, ele vai ser rei. Se ele for um rei justo, bom, íntegro, todos nós viveremos bem ou mal? Bem. Ele vai governar, vai fazer tudo certinho,
Então todos nós vamos trabalhar, vamos ter nosso dinheiro, vamos pagar os impostos justos, certo? Mas e se ele for um rei ímpio, um rei ruim, corrupto, um rei maldoso, ruim de coração? Será que nós viveremos bem ou não? Vamos sofrer. É ou não é? É ou não é, Larissa? Está me acompanhando? Vamos sofrer. Só que, diferente da democracia, a monarquia, nós, povo, não podemos escolher. Se ele for um rei bom, glória a Deus. Se ele for um rei ruim, o que a gente tem que fazer? Apenas sentar e chorar. Não tem nada que a gente possa fazer. Ah, não, Eric, vamos juntar um motim aqui. Ele é o rei, ele tem ao seu lado um exército poderoso. Se a gente levantar meia dúzia de lá, vai todo mundo prender ou matar quem ousar querer enfrentar o rei. Ok, gente? Então, isso é monarquia. O poder emana de uma única pessoa, o monarca. Eric, o que é democracia? É quando o poder emana do povo. Ou seja, nós, povo, podemos e devemos escolher quem vai nos governar. É ou não é assim, gente? Isso a gente entende bem. A gente vive numa democracia, né? Então lá vem o seu candango, o seu João, sua dona Mariazinha, a gente vê as propostas de todo mundo. Ah, eu me identifico mais com esse. E aí a maioria vence. Sim ou não? Isso não na teoria. Na prática é outra conversa. Mas na teoria é bonito assim. Então o povo tem a prerrogativa de escolher quem vai governar o seu povo. Ok até aqui? Então, se por acaso a gente escolher, eleger o Diego, e ele for botar um presidente, vou te promover, agora vou te dar lá no alto, hein? Um presidente bom, passa 4 anos, o que a gente faz? Bota ele de novo, o cara é bom, vamos continuar com o trabalho dele, mas se ele for ruim, tira, vamos colocar outro aí. Sim ou não? É o povo. Vai caçar o que fazer. Então, a gente tem o poder de escolher o nosso governante. Então, essa é a diferença. Monarquia, o poder de um só. A democracia, nós escolhemos quem irá nos governar. Agora, vamos voltar para Deus. Deus, será que ele é mais monarca ou é mais democrático? E aí? Você é rei, né? Com certeza. Eu vou dar a minha definição, Marcelo. Não sei se vocês vão concordar. Eu consideraria Deus, ele, um monarca democrático. Como assim? Duas coisas. Vamos entender. Primeiro, ele é rei. Ele governa. Ele manda. Ele não precisa dar satisfação para... Se ele quiser abençoar o Diego, quem é que vai chegar? Não, Deus, você não pode. Existem, mesmo dentro, no céu, existe anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? Tem as categorias de anjo. E Deus está numa categoria que só tem ele. Não tem ninguém acima dele. Deus não dá satisfação para ninguém. Se ele quiser fazer, ele faz. Isso se chama soberania. Ele é soberano e acabou. Mas, tem um detalhe. Diferente de um reinado natural, em que vamos imaginar, a gente está aqui, o Diego é nosso rei. Eu sou obrigado a servir o rei, a pagar os impostos, a fazer o que ele quiser. Eu sou obrigado, afinal eu moro aqui. Com Deus é diferente, Divan. Deus, ele não obriga o povo a servi-lo. Quer ver um exemplo disso? Quem aqui foi obrigado a estar aqui hoje? Deus foi lá no teu quarto. Ô, meu, vai pra igreja não, rapaz? Você é doido? Eu te abençoei ontem. Vamos pra igreja me adorar, rapaz. Foi isso que aconteceu, não? Não, né? Todo mundo quis vir, sim ou não? Adorar o nome de Deus. Ouvir a palavra dele, adorar, cantar louvores para ele. Mas e se semana que vem, Raquel, você se irmar de não vir? Tô afim de não. Será que Deus vai lá e vai falar, não, mas você vai, vem. Você acha que vai acontecer isso? Por quê? Porque ele deixa o seu povo livre. Isso se chama livre. Ou seja, você quer me servir, me adorar? Vai. Agora, se você não quiser me servir e adorar, tá tudo bem também. Ué, Eric, tá tudo bem? Como assim? Vamos entender. Primeiro, quando a gente fala em servir a Deus, quem já ouviu essa expressão? Servir a Deus. Já ouviu?
Ah, eu sirvo na tal igreja, eu sirvo a Deus, né? É muito comum isso no dia a dia. Ok. Existem 3 tipos de serviço. E aí, todo mundo, presta atenção nessa frase, Raquel. Todos nós servimos a um Deus. Vou repetir. Todos nós servimos a um Deus. É impossível, Marcelo, o ser humano não servir a um Deus. Ué, Eric, fiquei confuso agora. Não existe a possibilidade de eu falar assim, eu não vou servir a ninguém. Eu vou servir a nada. Não existe essa possibilidade. Calma, eu sei que vocês estão assim. Vamos entender. Primeiro, quando a gente fala de serviço, existem 3 tipos de serviço. Me acompanha aqui, Diego. O primeiro tipo de serviço é o trabalho. Imagina, Edivana, eu ligo para o Diego 3 horas da tarde, treino uma quinta-feira. Fala, Diego, você está onde, Diego? Aí ele fala, eu estou no ser? É a mesma coisa, né? Não tem isso também? Não, estou aqui no serviço, cara. Pô, fala errado que eu estou... meu horário é diferente. Então, serviço tem a ver com trabalho. É o nosso trabalho. Então, o que é o serviço, Larissa? É quando você serve alguém. Então, se você é um funcionário de uma empresa, você está servindo quem? Seu patrão. Sim ou não? Até porque, quem era para fazer o seu trabalho? O dono da empresa. A empresa não é dele? Qual o nome do dono lá? Eduardo. Ele é o dono da empresa, sim ou não? É ele que recebe a grana de tudo que vende? Então quem era para fazer o seu trabalho? Era ele. Sim ou não? Mas ele está afim de fazer? Não. Então ele paga você para servi-lo. Ok, gente? Então, o funcionário, nada mais do que ele vai servir o patrão. Ele vai fazer, por exemplo, eu quero pintar essa casa aqui. Eu não estou afim de fazer. Eu vou contratar alguém, vou pagar para essa pessoa me servir. Não é servir assim de mordomo, não. Servir no sentido de trabalhar. Ok? Ah, Eric, mas eu estou de boa porque eu sou autônomo. Eu não trabalho para ninguém, eu não sirvo ninguém. Negativo. É ou não é, Larissa? Porque você serve quem, Larissa? Quem você serve? Não. Teus clientes. As suas clientes. Você está lá fazendo um procedimento. Não, tá horrível isso aqui, tira. Não, senhora, me desculpa, o cliente tem sempre... Então, você é autônomo, como eu, como você também, você serve... Aí ela vende lá eu sempre esqueço, um escondidinho. Aí alguém... Tá com fio de cabelo aqui? Não, me perdoa, eu vou te mandar um outro e tal. Você não quer desagradar o seu patrão. O seu patrão é o seu cliente, sim ou não? Então perceba, no trabalho, tem como trabalhar e não servir alguém? Não tem nenhum tipo de trabalho que você receba para isso, você não vai servir ou a um cliente, que você está vendendo, um serviço, um produto, ou se você for trabalhar para alguém, você está servindo para aquela pessoa que está trabalhando. Até que tudo bem? Então, o primeiro tipo de serviço é esse. Segundo tipo de serviço é o serviço voluntário. Exemplo disso, o casamento. O marido, ele deve servir a sua esposa e a esposa deve servir o marido, reciprocidade. Só que, diferente de um trabalho formal, em que eu falo, cara, você conserta meu sofá? Conserta. É quanto? É tanto, beleza. Um serviço. Ele está me servindo e troca de dinheiro. Trabalho o nome disso, ok? Agora, num casamento, não há isso. Ou pelo menos não é para ter, né? Não é. Aí não vamos entrar nesse mérito. Mas ela vai lá fazer a comida para todo mundo. Eu não vou pagar para ela cozinhar. Nem inventa essa história, né? Mas... Ou seja, há um serviço mútuo, né? E o que? Voluntário. A gente não é obrigado, a gente se ama, a gente quer estar junto, então um serve o outro. Mas é só no casamento que isso acontece? Não. Por exemplo, na família. Filho e mãe. O filho vai servir a mãe várias coisas, arrumar a casa, lavar a louça, essas coisas. Recebe alguma coisa em troca? Não. E nem deve. É um serviço mútuo. A mãe vai servir o filho. Vai passar a roupinha, vai fazer a comidinha, levar para a escola. É um serviço mútuo. É só dentro da família? Não. Imagina o Marcelo, que é amigo ali do Diego. Marcelo, sei lá, está dirigindo o carro pifou. Ele não sabe resolver. Aí o Diego, deixa eu lá te ajudar, acho que de repente eu consigo aqui. Pum, consegui resolver.
Aí o Marcelo falou, caramba, quanto eu te devo? Eu, tá maluco? Não, rapaz, sou teu amigo, a gente tá aí pra isso. Voluntário. Ele não te serviu? Você cobrou? Não, é voluntário. Então o segundo tipo de serviço é esse. E o terceiro tipo de serviço? Aí a gente entra no mérito adoração. Aí entra deuses. Ok? Então quando você vai adorar a um Deus, quando eu falo ao norte, existem vários. Ok? A gente falou isso no último culto, inclusive. Então, por exemplo, nós adoramos ao Rei Jesus, Jesus Cristo. Que morreu na cruz, terceiro dia ressuscitou, e hoje está do lado de Deus, e um dia, e muito breve, inclusive, ele vai voltar. É assim que nós cremos. Mas existem outros. Por exemplo, nós decidimos servir a Jesus. Mas tem pessoas que decidem servir a Maria. A Ave Maria que fala? Né? Ou a Nossa Senhora de Fátima. Ou, enfim, vai ter outras pessoas que querem servir entidades lá das religiões africanas. Tem pessoas que vão decidir servir a Maomé, a Buda, acender uma vela para um santo. Então, percebam que existem várias possibilidades de deuses e todos são servidos. Deus é um. Pode tudo que pareça, Deus é um. Porque ele não se supremo, seria o filho dele, seu rei, como você fala. Sabe qual que é a missão de todos os reis que teve na terra? A missão de ter ouro, poder, dominar o mundo como não querem dominar os dias mesmo. Qual é a missão do Senhor Jesus Cristo, rei dos povos? Qual é a missão dele? Ganhar teu coração. Exatamente. Te fazer ser bem. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Quer dizer, o que é que está acontecendo? Isso vem antes de Jesus Cristo. E Deus não sai de lá. E eu já vou chegar ali. Então, tem Deus, tem mitos, tem coisa do inimigo. E na verdade, não são deuses, são demônios. Mas, né? Ok. É que nem você vai se afastando do joelho. Isso trata de barro, de gesso, e você está fazendo. É verdade. Então, E isso existe já de muito tempo. Quer ver, Marcelo? Vamos comigo então na história. Vamos falar de história. Marcelo gosta de história, então vamos para a história. Primeiro, vamos lá, vamos só recapitular. 3 tipos de serviço, Larissa. Serviço trabalho, serviço voluntário e o serviço de adoração. De novo, todos os deuses, quando você cultua, lembra que a gente falou no último culto sobre cultuar? O culto é uma forma de serviço. Quando você vem para o culto, cantar um louvor, você está servindo a Deus. Quando você vem e traz um prato para todo mundo dividir, você está servindo a Deus. Quando você, né? Enfim, então, o serviço. Ok, entendemos essa parte? Legal. Agora vamos voltar um pouco na história, Marcelo. Porque olha só, essa questão de ter vários deuses não é de agora. É de desde o Gênesis. Abraão, que é o pai da fé, ele, com o seu pai, ele trabalhava numa espécie de fábrica de ídolos. Então, desde os primórdios da humanidade, o homem sempre quis criar alguma coisa, já que Deus era invisível, alguma coisa que ele pudesse apalpar e falar, isso aqui é um Deus, eu quero acender uma vela, eu quero bater palma e eu tenho a fé de que esse aqui me curou, ok? Isso desde que o mundo é mundo. E olha só que interessante. Quando, numa época da história, quando o povo de Israel estava escravo, cativo, onde? No Egito? Todo mundo já ouviu falar dessa história, né? O povo preso durante anos e anos, escravos do Egito. Deus manda um homem. Quem? Moisés. Para quê? Para libertar o povo. Para quê? Para que pudesse levar para uma terra onde fala, não, aqui, nessa terra, que vai ser Canaã, a famosa terra prometida. E o que vocês vão fazer nessa terra prometida? O que vocês fizerem. A terra é de vocês não vão ser escravos de ninguém. Vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão ter família, vocês vão ser felizes. Porque quem é feliz sendo escravo de alguém? Ninguém, né? Então,
Resumindo a história, Moisés pega, e eu vou encurtar porque a história é longa, são 10 pragas, é um mar vermelho que se abre, Deus fez inúmeros milagres para que o povo fosse removido da escravidão e para que chegasse aonde? Em Canaã, na terra prometida. Mas tem um detalhe, eu vou encurtar e eu vou deixar na próxima semana, eu vou falar sobre esse assunto. Mas veja, entre Egito, Larissa, e Canaã, existia o quê? Um deserto. Então o povo teria que fazer uma linha reta daqui para chegar na terra prometida. Seguindo uma linha reta nesse deserto, levaria em média, Marcelo, uns 40 dias. Mas a desobediência, a murmuração do povo fez com que, em vez de eles seguirem uma linha reta, eles ficaram. Eric, quanto tempo demorou isso? 40 anos no deserto. Morre a primeira geração no deserto. Moisés morre no deserto. A segunda geração que nasce no deserto, Deus levanta um homem chamado Josué. E fala, Josué, eu te escolhi para levar esse povo para cumprir a promessa que eu fiz lá atrás, que a desobediência daquele povo, a murmuração daquele povo, não pôde concluir. Então vamos começar do zero? Vamos. Vamos levar o povo para Canaã? Vamos. Beleza. Chegaram em Canaã. Quando eles chegam em Canaã, tá tudo lindo e maravilhoso para eles habitarem? Não. Por quê? Porque a terra era habitada. Existiam gente morando. Existiam gigantes. Existiam povos ímpios, adoradores de vários deuses. E Deus chega para Josué, Larissa, e fala assim, Josué, invade e arregaça tudo. Não deixa um filho de Deus vivo. Pode matar. Nossa, Eric! Como Deus pode fazer? Presta atenção. Deus já havia dado juízo para aquela cidade. Assim como foi Sodoma, assim como foi Gomorra, assim como foi nos dias de Noé. Quando uma civilização chega num ponto de pecado e abandono de Deus, tamanho a cometer coisas absurdas na terra, Deus, ele é soberano. Então ele pode, e ele já havia dado a Josué, Josué, pode ir porque eu já fiz de tudo para esse povo se arrepender. Não quiser, então o juízo já está dado. Pode ir que a terra é de vocês. Eles foram. Eric, foi assim, guerreou e pronto, está resolvido? Não. Demorou mais de 7 anos para que conquistassem todas aquelas terras. E sabe o que é interessante? Olha só, Deus mandou 2 coisas, Marcelo. Deus falou assim, Josué, preste atenção, vocês vão invadir a terra, vocês vão guerrear, ok? Ó, guerrear, pá! Vão dominar aquela terra. Não é para deixar um vivo. Todos eles são idólatras. Eles não me servem, não querem nada comigo. Eu quero que você mate eles. Já está resolvido. E outra, vocês vão encontrar vários deuses ali. Estatuetas, tudo quanto é coisa. Ouro, prata. Joga tudo no lixo. Queima, toca fogo. Não fiquem com nada. Joga tudo fora. Eu quero que vocês recomeçam do zero. Essa é a ordem, ok, Josué? Todo mundo entendeu? Legal. Eles foram para a batalha. Aí eu pergunto a vocês, eles obedeceram? O povo é demais, velho. Nós, seres humanos, somos terríveis, né? Somos ou não somos, Larissa? Somos. Nós somos terríveis. Somos pequenos e fracos. Né? Por isso que nós dependemos dele. Não ou não? Deixa eu explicar. Depois, quer dizer, saímos de quê? De um faraó, da terra do faraó, para ser libertado. Quando chega no final que está todo mundo bem, e eles, sabe o quê? Eles exigiram de Deus um rei. Aí ele fez o quê? Bom, estamos querendo só, vai, você vai ser rei. Se você vai ser rei, o que vai ter? Investir no seu país. Cobrança. Exatamente. Tudo que tem a ver com o reinado. E sabe uma coisa interessante? Você vê que antigamente o que? A moeda era troca. E sabe o que é interessante? Deus ele sempre, de novo, a questão da democracia. Deus ele não vai nunca forçar. Vocês querem um rei, como o Marcelo comentou? Ok, tem um rei. Vocês querem... E olha só que interessante, a escolha. Nós sempre, Raquel, podemos escolher qual Deus queremos servir. Veja, por exemplo, voltemos um pouco ainda no período do deserto. Moisés decidiu servir a Deus. Ele ia para o monte, passava dias, não são horas, dias buscando a Deus no monte. E o povo escolheu adorar quem?
Um bezerro de ouro. Então veja, nós sempre podemos escolher. Mas beleza, chegamos lá em Canaã. Olha só que interessante. Quando chega em Canaã, Deus fala, acaba com tudo e tira todos os ídolos e joga fora. Por que que Deus mandou isso, Diego? Simples. Por quê? Se eu estou invadindo essa cidade, tudo idólatra, e eu deixar alguém vivo, esses que estão vivos podem me persuadir a adorar os deuses dele. Faz sentido? Por que que Deus mandou acabar com todos aqueles ídolos que estavam lá? Porque eles poderiam ser tentados a adorar. Sim, faz sentido? Então Deus falou. E aí, gente, abre um parênteses. Aquilo que eu já falei algumas vezes aqui. Se você, por exemplo, você está num ambiente e que aquele ambiente pode te levar ao pecado, não vá. Né? Você está buscando a Deus e alguém te chama para ir para uma festa. Aí você sabe que na festa vai estar o Joãozinho, Pedrinha, Mariazinha, todo mundo enchendo a cara, você lutando para não beber, lutando para viver uma vida correta. Te pergunto eu, você vai fazer o que lá? Você está entendendo? Estou dando só alguns exemplos. Então Deus, ele preza por isso. Ele te dá recomendação. Olha, faça isso para você não cair na tentação. Às vezes o nosso problema é achar que a gente é forte demais. Não, isso aqui eu vou na festa, mas eu vou ficar de boa. Não, vai ser só um golinho. Só um golinho, não vou ficar bebendo. Isso aqui é só um biricutico. É só um tragozinho, é só nada. Esse é o problema nosso. A gente acha que a gente é forte. E a gente sempre se dá mal. Então Deus falou o seguinte, cara, zera tudo, vamos começar do zero. E o povo fez o quê, Pedro? Algumas famílias, imagina, Marcelo lá, pô, vamos ficar com essa terra? Vamos, legal. Pô, mas só tem eu, minha esposa, minhas filhas. Preciso de gente para arar essa terra aqui, mano. Pô, eu ia matar aquela família ali, mas pô, eles podem trabalhar para mim, né? Eles podem ser meus escravos. Ô, vem cá, conta para ninguém não, vem cá. Você sabe que eu ia para matar vocês, né? Mas aí, vocês querem cuidar da terra aí para nós? Prometo que eu não conto para ninguém. Segredo nosso aí. Você trabalha pra gente aqui, meus escravos, eu deixo vocês vivos. Ok? Vocês têm ouro ali? Prata? E manda também. Você quer morrer? Ah, então manda aí. Começaram a negociar. Deus mandou fazer isso? Outras coisas. Eles viram muito ouro, muita prata, muito bezerro. Ah, isso aqui é tão bonitinho, esse bezerrinho, vou farmar um ouro. Eu posso vender e ganhar dinheiro? Teve uma situação, e eu vou dar só um exemplo, teve uma situação especial em que, após uma guerra, que Israel venceu, eu vou botar o Pedro, tá, Pedro? Pedro olhou lá um bezerrinho, ui, bonito, hein? Caramba, ouvi dizer que isso aqui dá sorte. Ninguém olhando não, né? Vai pra casa, meu irmão, ninguém tá vendo. Entra na tenda, ninguém. Faz um buraco ali, esconde. Ninguém viu. Depois eu vou vender, ganhar um dinheiro, vou comprar Bitcoin, vou arrebentar, meu irmão. E aí, no dia seguinte, o povo vai pra guerra. O povo vai pra guerra. Pau quebra. O que acontece, Larissa? Eles perdem a guerra. E Josué, que é o comandante, ele fica sem entender. Ele vai, Senhor, peraí, mas a gente está consagrado, a gente fez tudo direitinho. Por que a gente perdeu a guerra, Edvânia? E Deus falou, tem coisa escondida na terra de vocês. Tiveram que procurar, acharam, ele foi punido, todos tiveram que ser purificados de novo para voltar a guerrear. Por que eu estou falando isso? Que às vezes, Diego, às vezes, Marcelo, às vezes a gente não vence. Isso é muito sério, Edvânia. Às vezes a gente não vence porque existem coisas escondidas. Existem, às vezes, pecados ocultos. Porque, às vezes, a gente está aqui buscando a Deus, é fácil a gente abandonar pecados públicos. O que é pecado público? Eu não vou mais mentir, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais, vou mudar minha roupa, eu não vou andar mais com decote aqui, coisas que as pessoas estão vendo. Mas, às vezes, existem pecados que ninguém vê. Aquele que ninguém está vendo. Só Deus. Só Deus está vendo, mais ninguém. Quem pode se esconder? Né? Então, às vezes, é só às vezes. Pô, Eric, eu não sei porque eu não consigo vencer.
eu estou orando, eu estou lendo, eu estou buscando a Deus, mas parece que as coisas não vão, a guerra não ganha. Veja se não tem algum pecado que precisa ser exposto. Veja, esse homem aqui, ele foi exposto. Pecado escondido precisa ser exposto. Jesus vai dizer, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, só um parênteses. Beleza, então, olha só o que acontece. Por que eu estou contando tudo isso aqui? Para a gente entender o contexto do que a gente acabou de ler. Nós acabamos de ler uma frase que você vê em para-choque de caminhão, em frases de adesivo por aí, em letras de música, em versículo que o pessoal bota, mas a gente não sabe quem escreveu, por que escreveu e qual a finalidade disso. Então veja, Josué, depois de muitos anos, ele conquista a terra prometida, Divânia. Conquistou a terra. Vamos dividir as terras, e agora tudo bem. Josué já está velho, inclusive. E aí ele junta todo mundo, Marcelo. E Deus fala com ele, Josué, você viu o meu poder, o que eu posso fazer na sua vida? Vi. Você viu? Eu tirei vocês lá do Egito. Eu fiz vocês andarem pelo Mar Vermelho. Eu fiz maná cair do céu. Eu vi água, fiz água sair da rocha. Eu fiz vários milagres para vocês acreditarem e confiarem em mim. Para vocês decidirem servirem a mim. Então, Josué, o negócio é o seguinte, você quer continuar me servindo? Josué, eu quero. Então, eu vou te dar umas recomendações. Seja forte, tenha bom ânimo, estude e medite na minha palavra. Faça tudo isso direitinho, que você sempre vai ter a minha presença. Ok? Ok. Então, o que Josué fez? Reuniu o povo e falou o quê? Gente, o negócio é o seguinte. Agora eu vou ler com vocês de novo aqui. Ó. Olha só o que Josué disse. Agora, pois, temei ao Senhor. Ao Senhor. E servi-lo. Serviço aí. Servi-lo. Isso é uma... Ei, Josué está ordenando? Não. Ele está dando uma recomendação. Gente, veja, eu aqui, no papel de líder espiritual de vocês, eu não tenho a prerrogativa, eu não tenho a menor condição de obrigá-los a nada. Veja, qual é o meu papel aqui, Larissa? Gente, a oração é importante. A oração move o coração de Deus. Eu oro, eu tenho meu devocional, eu busco a presença de Deus. Façam isso também. E aí, se vocês quiserem, vocês vão fazer. E se não quiser? Eu vou continuar fazendo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Com todos os cultos eu falo o quê? De devocional, sim ou não? No nosso momento eu falo o quê? Gente, essa semana vamos ler o livro de Romanos? Salmos também? Para quem eu mandei mensagem aí para saber se vocês estão lendo ou não? E nem vou mandar, gente. Poxa, o Eric bem... Não é meu papel. Meu papel é orientar. Cabe a vocês decidirem fazer ou não. Se vocês um dia entrarem numa igreja, com todo respeito, claro, e tiver um líder que te obrigando a fazer tal coisa, tome cuidado. Tome cuidado. O papel do líder não é obrigar. Nem Jesus fez isso. Quando ele chamou os apóstolos, ele convidou. Vamos ali. Os apóstolos falaram, não estou afim não. Lembra do jovem rico? Senhor, como é que eu faço para ter o reino de Deus? Larga os teus bens e me segue. Ah, não quero não, Jesus. Tá bom. Jesus foi correndo atrás do rico? Ele era rico, hein? Poderia dar uma moral no ministério de Jesus ali, né? Podia viajar para outro lugar, dinheiro, né? Mas Jesus foi atrás? E olha só, então, Josué fala assim, olha, recomendação, ele começa a recomendar ao povo. Agora, temei o Senhor e servi-lo com integridade. O que é íntegro? Correto. As coisas corretas. O culto é 7h30? 7h30 a gente começa. Né? 7h30 em ponto eu estou começando. Quem chegar, chegou. Quem não chegou, não chegou. É íntegro, se é correto, é isso? Então é isso. Mas vai dar problema, não tem problema. Esse é o certo, então vamos fazer o certo. Né? E com fidelidade. Preste atenção. Quando você se dispõe a servir a Deus, ou qualquer um Deus, que seja Maria, que seja Fátima, que seja alguma entidade do candomblé, que seja. Eric, deixa eu fazer uma parênteses aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, Eric.
eu quero não servir ninguém. Eu não vou na igreja, então não sirvo a Deus. Eu não vou na igreja católica, eu não vou na macumba, eu não vou para lugar nenhum. Então eu tô de boa. Essa mensagem nem para mim porque eu não sirvo ninguém. Errado. Como assim, Eric? Preste atenção que eu vou falar para vocês. Existem deuses. De novo, sempre houve deuses. O que eram deuses, Marcelo? Eram coisas que o homem cismava, fazia ali um cavalo com 3 pernas, sei lá o quê. E às vezes, sim, o demônio pode fazer milagre para te enganar. Sim, alguma mulher pode ler a tua mão e adivinhar o teu futuro. Sim, que o demônio tem poderes, sim, para te enganar. Sim. E aí você fala, uau, isso funciona, isso é bom, eu vou para essa religião aqui, dá certo, meu. Dá certo? Sim ou não, gente? Já viram isso? Traga o amor de volta em 7 dias. Já viram isso? Se não funcionar, tu acha que estava aí até hoje? Então, tem lá os deuses, né? Que as pessoas adoravam, acendiam a vela. Eu já falei aqui, né? Meu pai, eu lembro quando eu era criança, ele tinha 2 casinhas no terreno, todo dia ele lá acendia a vela e botava comida lá pro santo. Eu nunca soube se o santo comia aquela comida até hoje. Mas botava lá. E aí, mas existem, Marcelo, santos que, na verdade, não são bem santos, mas que são a personificação de algumas coisas. Por exemplo, já ouviram em Mateus, Jesus falando assim, não podeis servir a 2 senhores. E Jesus explica, por que não pode? Porque, ora, se você for agradar um, você vai desagradar o outro. Se você quiser agradar o outro, você vai desagradar. Imagina o Diego, você trabalha qual horário lá, Diego? De 8 às 5, às 6? 8 às 6. Tá, arredondando, vai, 8 às 6. Imagina, será que o Diego consegue arrumar um outro trabalho, em outra empresa, trabalhando no mesmo horário? Por que não? Mas ele quer ganhar mais, ele quer ganhar o dobro. Por que não pode? Quando ele for bater o ponto, ele consegue bater ponto em 2 lugares ao mesmo tempo? Ele não é onipresente, pô. Então, se ele for na empresa A, o patrão da empresa B vai ficar feliz ou triste por ele não ter ido? Vai ficar com raiva. Cadê o Diego que era para estar aqui e não veio? Agora, se o Diego for na outra, o de cá vai falar o quê? Pô, o Diego não veio, vamos mandar embora. Sim ou não, gente? É a mesma correlação. Se você servir a Deus, os outros deuses não vão gostar. Isso explica por que toda quarta-feira acontece alguma coisa e você não está aqui. Você não quer perceber isso? Toda vez que você fala, eu vou jejuar, bate uma fome como nunca. Toda vez que você fala, vou ler a Bíblia, você dorme que, meu Deus, nem sono estava. Ou nunca passaram por isso, não? É ou não é sobrenatural? Quando você se levanta para servir a Deus com vontade, quem está querendo te puxar para o outro lado, vai querer. Então, Jesus fala bem assim, olha, não podeis servir a... Porque se você servir a um, vai aborrecer o outro. E ele termina o texto falando bem assim, Marcelo. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No original grego, existe o termo mamon. Quem já ouviu falar nesse termo? Mamon não era um deus. Nunca foi encontrado um amuleto de Mamon. Mamon era a personificação. Então Jesus ele pegou a riqueza e personificou. Por que isso, Marcelo? Porque, beleza, vai ter pessoas que não vão estar servindo na igreja evangélica, nem na igreja católica, nem na Umbanda, nem nenhuma religião. Ele fala assim, eu sou ateu, meu irmão. A quem disse que ele não adora alguma coisa? Ou você nunca viu alguém falando assim, o meu Deus... Já viu? Mamon. A pessoa pode não servir a um Deus formal, mas ele sempre, eu vou repetir, não tem como nós não servirmos a alguma coisa ou alguém. Não tem como. Não existe. Gente, no reino de Deus, a gente fala assim, fulano está em cima do muro. Gente, no reino de Deus não existe muro. Fulano está em cima do muro, não. Ou, o que tem a Bíblia? É sim, sim? Não, não. Ou é céu, ou é inferno. Ou é bode, ou é cabrito. Ou é direita, ou é esquerda. Não existe meio termo. Ou você está com Deus, entendeu? Não tem como.
Então, quando Jesus fala assim, não tem como você servir a Deus e a mamão, ou seja, a riqueza. Gente, tem coisa pior, se vocês já tiveram a oportunidade, de conversar com alguém assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguém, chegava assim, e aí, Raquel, tudo bem? Como é que estão as coisas? Ah, tá bem, rapaz, tô sem dinheiro, rapaz. Tá faltando dinheiro, aí, não, mas vamos mudar de assunto. E o filho, como é que tá? Ah, tá bem, ele ganhou um dinheiro do pai, rapaz, ganhou um chinelo. Aí eu tô aqui, tá, vamos mudar de assunto. E aí, você tá indo pra igreja, Raquel? Agora não vai ter falar de dinheiro, né? Tá indo pra igreja lá, rapaz, você viu, o pastor trocou de carro, tá ganhando dinheiro na de igreja. Eu falei, não é possível, velho. Todos os assuntos terminam onde? Gente, isso é agradável, não é? Você já conheceu gente assim? Pelo amor de Deus, é desagradável demais. Dá vontade de, não dá mais não, conversar com esse maluco não, velho. Por quê? Gente, de novo, a gente falou no culto passado sobre culto. É você entregar a sua... O que é cultuar, gente? Não é você vir no culto, bater palma e dizer amém, a glória a Deus. Isso não é cultuar. Cultuar é você viver a sua vida em prol de Deus. Você tem uma vida em santificação, você lê, você busca. Isso é cultuar. Cultuar não é você vir no culto de 2 horinhas bater palma. Isso não é cultuar. Vai ver nas religiões africanas como é que eles fazem para cultuar. Quantas oferendas, quanto sangue é derramado em muitas religiões aí. Isso é cultuar. Cultuar tem serviço, tem dedicação, tem entrega. Não pense você que vai cultuar em 2 horas de culto. Não. Cultuar é uma vida regrada. Ok? Então, quando a gente fala em cultuar, como é que a pessoa cultua o dinheiro? Vivendo em prol dele. Como é que a pessoa vive em prol do dinheiro? Do dinheiro. Tudo que ela faz é pro dinheiro. Ela trabalha, é pro dinheiro. Ela vai se aproximar do dinheiro fazer amizade. Mas é pela amizade? Não. Porque quer uma coisa em troca? Alguma coisa o Diego tem para me oferecer. Ou vocês nunca viram as menininhas aí com os coroa da lancha? Vocês acham que é amor? Não estou dizendo que não possa ter, pode. Mas em muitos casos está nítido que não é amor, é interesse. Ou seja, as pessoas servem ao dinheiro. Quer um outro exemplo? Vocês já ouviram falar a expressão filhos de Belial? No Antigo Testamento existe essa expressão. Belial, embora pareça ser um santo, um deus, não era um deus propriamente dito, assim como Mamon. Mas era a personificação do mal. Então ele falava, esses caras aqui são filhos de Belial. Ou seja, eles servem ao mal. Vocês já viram pessoas que vivem o dia inteiro maquinando mal? Já viu? Às vezes a pessoa está sentada aqui, Marcelo, aqui assistindo um exemplo. Está aqui assistindo o culto, está aqui, eu estou falando, e a pessoa está aqui. Pô, para quem que eu vou mandar um WhatsApp sacaneando hoje? Pô, amanhã eu tenho que ir na casa tacar pedra em algum carro, tem que... A pessoa está maquinando mal o tempo todo. Já viu? Está sempre querendo passar vantagem, quebrar algum sistema, roubar. Ele está sempre. São filhos de Belial. Ele serve ao Deus de Israel? Não, eles servem a própria natureza do mal. O último exemplo, que eu acho que vocês já entenderam. Eu estou querendo que vocês entendam que não tem como. Érica, eu não estou na igreja, eu não quero saber de igreja, não vou servir ninguém. Não tem como. Alguma coisa ou alguém você vai servir. Quer ver? Já ouviram falar de Jezabel? Jezabel foi uma rainha do Antigo Testamento que foi conhecida pela vida de prostituição, de pecados sexuais ilícitos. Quando chega lá em Apocalipse, você vai ver a seguinte expressão: espírito de Jezabel. Esse espírito de Jezabel quer dizer que o espírito dela lá da caixa pré, não. Isso ela está personificando. Transformou a Jezabel numa pessoa, né, digamos assim, que vai trazer a maldade sexual, a prostituição. Então, se você vê, o espírito de Jezabel, espírito de prostituição, que dentro de uma linha mais para religiões africanas, vão ter a tal da pombagira, já ouviram falar? Seria o mesmo capeta, o mesmo demônio, só muda o nome de acordo com o endereço. Ou seja, Eric, tem pessoas que servem isso? Não? Vocês nunca viram pessoas que vivem em função do sexo? Homens, deixa eu só concluir, homens casados que não conseguem não ficar com a sua única mulher? Já viram isso? O cara é casado, bem casado, a mulher é bonita, legal, tudo de bom, mas o cara não consegue estar sempre com outras.
espírito de Jezabel. Eu estou falando de homens, mas tem mulheres também, vocês sabem que tem. Mulheres que têm um marido, tudo bonitinho, mas não conseguem estar sempre com o outro. Mulheres, às vezes, que não param com o homem certo. Eu estou falando mulheres e homens. Tem homens que querem namorar uma aqui, aí namora outra ali. Ah, vamos casar? Não, casar não. Eu quero curtir a vida. Homens e mulheres. Aí eu volto também ao exemplo do coroa da lancha. A mulher, espírito de Jezabel. Junto com Mamon, né? Por quê? Porque... E aí a gente pensa que prostituição é só a pessoa que vende o seu corpo em troca de dinheiro, não é isso? Não é só isso, não. A prostituição é quando você entrega o seu corpo em troca de um benefício. Por exemplo, uma novinha quer ficar com o coroa porque ele tem dinheiro. Pode ter amor? Pode. Mas ela está dando o seu corpo em troca de um benefício. Isso é prostituição. Ah, ele quer só com rico? Não, às vezes o cara... Às vezes a mulher quer... De novo, estou falando de mulher, mas pode ser homem também. Às vezes o Diego, por exemplo, viu uma coroa ali que tem uma casa, ele não tem casa. Um exemplo, tá? Mora de aluguel, fala assim, pô, essa coroa tem uma casa própria, casa bonita, com piscina. Pô, vou lá, dar um migué nela. Prostituição. Espírito de Jezabel. Fala. Quer falar uma coisa? Já foi? Já resolveu? Aqui, eu vim assim pra cá, eu vim morava aqui. E vim morar logo coladinho com um ser espírito, né? E dançar com ele. Aí, na praça mesmo. Agora eu tô morando na rua, a coisa, eu sempre fui crente em Deus. Eu nunca tive religião. Não tive minha religião. Ser crente em Deus. Minha mãe me ensinou assim, era evangélica, minha avó era. Aí o que acontece? Eu levava perto daquele bababá. Quando era perto ali de Caruru e tudo, aí me chamou. Vem aqui, vizinho. Minha mãe tinha saído, tinha ido para a igreja. Vem conhecer, vem aqui. Eu vou, sou daqueles caras que estou curioso. Tem que dar isso aí. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Ela pegou o espírito lá. Eu fiquei olhando, né, tocando na menina, olhando aqui, ó. Eu olhava para o lado, eu estou com Deus, ele não vai deixar ninguém tocar em mim. Rapaz, ela pegou o livro de pintura. Ele só não ficou olhando. E mesmo, você não viu lá dentro aqui. Eu sabia como fazer isso. Eu sou muito, eu sou corpo para tudo. Aí fiquei na minha, saí para fora, fiquei para mim. Ela depois que ela me disse, você gostou? Ela ficou perto de mim. Ela não estava bêbada não, é que foi negócio com o inimigo. Ela como um litro de pintura assim. Muito comum. Eu fiquei olhando assim de boa, o mal existe muito. Muito, e muito forte. Agora eu vou pegar mesmo a Deus. Então, o que a gente tem que entender? Que não tem como, Marcelo, nós falar assim, não, eu não vou adorar ninguém. Não existe. Ou você vai adorar... Eu estou dando só alguns exemplos, mas tem pessoa que adora no sentido... Não estou falando de gostar. Uma coisa é você gostar de futebol, por exemplo. Ah, vou ali assistir um jogo, tá tranquilo, problema nenhum. Mas outra coisa, tem pessoas que tornam aquilo seu motivo de vida. Deixam de comer, de cuidar dos filhos, de tudo, para viver daquilo. Então, o homem sempre vai ter o coração inclinado para servir alguém ou alguma coisa. Tem mulheres que servem literalmente o seu marido. Um exemplo. Eric, mas você não disse que... Não, mas peraí. Eu estou falando em excesso. Em tipo, o meu marido é o meu Deus. Existem isso. Amar, exatamente. Não, se meu marido me bater, eu vou dar glória a Deus porque ele me bateu. Gente, isso é bizarro, mas existe. Aí, olha só. Então, o que Josué, Larissa, falou? Servia a Deus com integridade, com fidelidade. Deixai fora, olha só o que a recomendação. Deixai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, lá na época que vocês eram no Egito. Larga fora. E ele ainda fala assim, olha só como é que Josué fala, ó. Porém, se parecer mal servir ao Senhor, então escolhe servir os deuses. É tipo assim, olha, a minha recomendação é essa, sirva a Deus. Agora, se você não quiser, você acha que Deus é mal, não te faz feliz, a gente comentou isso no nosso último encontro, então tudo bem, então vá servir. Ou seja, não tem como não servir ninguém. E aí, ele termina falando que eu e a minha casa serviremos a Deus. O que Josué queria dizer? É o seguinte, Deus fez milagre na vida de vocês. Vocês viram Deus agir aqui? Amém. Eu tomei a minha decisão. Eu vou servir a Deus com a minha família. Vocês querem servir?
Então vamos junto. Não querem? Não tem problema. Eu já tô decidido. A minha decisão não vai alterar por causa da sua. Não tem isso de, eu quero servir a Deus. Aí a Edvânia fala assim, mas não sei se é uma boa ideia. Aí eu falo assim, rapaz, a Edvânia falou que não é uma boa ideia. Deixa eu pensar aqui. Não. Eu já decidi. O que eu falo para vocês? Devocional, por exemplo. Toda semana eu faço. E eu falo para vocês, façam. Eu vou ficar ali perguntando se quem está fazendo, quem não está. Quem quiser, faça. Quem não quiser, tá tudo bem. Eu vou fazer toda semana. O culto está aqui. Toda quarta-feira a gente está aqui, 7h30. O dia que ninguém quiser vir, ninguém resolve. A gente vai estar aqui, eu e minha família, a gente vai estar aqui servindo a Deus sozinho. Problema nenhum. Eu prego aqui mesmo, nós três aqui, a gente prega sem problema nenhum. Por quê? Porque eu já decidi. Então eu quero... O que Josué deixou bem claro? Servir a Deus, Marcelo, não é uma imposição. Que às vezes, muita gente que está de fora acha que a gente é obrigado a estar na igreja, porque senão a gente vai para o inferno. Eu tenho que servir a Deus, senão eu vou ser castigado. Não. Servir a Deus é uma opção. Você pode querer ou não. Mas, vocês sabem que todas as escolhas têm uma consequência. Se nós escolhermos um rei, o rei não pode ser escolhido, mas um presidente, bom, as consequências dessa escolha serão boas. Se eu escolher um presidente ímpio, ruim, perverso, as consequências serão ruins. Isso mudou meu poder de escolha? Não, eu continuo podendo escolher. Eu posso escolher o que eu quero, mas a consequência da minha escolha eu não posso mudar. Vou dar um exemplo mais claro. Imagina que eu queira plantar aqui um pé de banana, uma bananeira. Plantei a bananeira. Rego, tal, não sei o quê. Aí quando começa a gerar fruto, eu falo assim bem pra ela, mas eu não gosto de banana. Detesto banana. Eu queria maçã. Eu escolhi plantar a banana, veja. Ok? Eu escolhi. Eu escolhi. Mas eu não gosto. Isso muda o resultado? Muda a consequência? O nome disso é lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, plantou banana, vai nascer o quê, Divani? Poxa, eu queria comer maçã. Então o que eu tinha que fazer? Plantar maçã. Mas o fato de eu ter me arrependido tarde mudou o resultado? Não. Com Deus é a mesma coisa. Érica, eu não quero servir a Deus, tá tudo bem. Ele não vai te obrigar a ir lá na sua casa, te puxar a tua coberta de madrugada. Não. Deus não vai fazer isso. Mas há consequências em servir a Deus e não servi-lo. Quer ver? Para terminar, olha só que interessante. Quando Josué, ele fala, gente, eu decidi, eu quero servir a Deus com minha família. O que vocês querem? Não, a gente quer servir a Deus também. Vamos todo mundo. Gente, preste atenção. Vocês querem servir a Deus mesmo? Quero. Porque olha só. Vamos lá, Marcelo. Quando você vai trabalhar numa empresa, eu estou fazendo um contrato, ok? Então eu tenho uma aliança com ele, ok? Então, contrato. Num casamento, literalmente, né? Num casamento eu tenho o quê? Uma aliança. Então, quando você, presta atenção, isso é sério, Pedro. Quando você serve algum Deus, automaticamente cria-se uma aliança com ele. Que seja um Deus lá da África, ou que seja um Deus da prostituição, um Deus do dinheiro, há uma aliança. E a aliança não podem ser quebradas. Até pode, mas tem consequências, sim ou não? Então, quando Josué fala assim, gente, preste atenção, vocês têm certeza? Porque olha só, se vocês estão falando aqui para mim que querem servir a Deus, vocês estão fazendo uma aliança com ele, ok? Se vocês quebrarem essa aliança, vocês vão ter problema. Vocês querem? Não, que isso, nós queremos servir a Deus, nós vamos servir pro resto das nossas vidas. Tem certeza? Tenho. Glória a Deus, aleluia. Aí eu pergunto para vocês, vocês já devem saber a resposta. O povo serviu a Deus depois disso? Por que nós somos assim, Marcelo? Seres humanos, né? Sabe o que aconteceu? Josué morreu, aquela geração morreu. Quem veio depois não conhecia Deus.
Porque hoje, a gente está aqui nesse culto. Inclusive, me lembro, quando acabar o culto, a gente vai tirar foto aqui, a gente tem que ter essa cultura de tirar foto e tal. Daqui a alguns 10 anos, a gente vai pegar o celular lá na nuvem do Google e tal. E lembra daquele culto, cara? Marcelo, primeiro dia do Marcelo, tal, pô, aquele dia foi legal e tal, não sei o quê. A gente lembra, porque tem algo registrado. Naquela época não tinha nada disso. Como é que as pessoas conheciam a Deus na próxima geração? Uma coisa que era passada de pai para filho. Que era uma tradição, chamada de tradição oral. Então o que o povo fazia? Se eu sentar, a Raquel todo dia sentava com o Pedro. Pedro, vamos falar sobre Deus. Olha só, eu ouvi falar que lá, você nasceu aqui, mas a nossa geração nasceu no deserto, Deus tirou do deserto. Que isso, mamãe? Como é que foi? Me conta mais. Não, Deus foi em Moisés e abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho, mamãe, foi, e veio um vento e tal. Caramba, que legal. Então ele vai crescendo, conhecendo Deus. E quando ele casa, tem filho, o que ele vai fazer com os filhos? Tradição oral. Então esse povo decidiu servir a Deus. Mas eles ensinaram para os seus filhos? Não. Aquela geração morreu. Veio uma nova geração que não conhecia Deus de Israel. E, consequentemente, se não conhecia o Deus de Israel, o ser humano sempre vai adorar alguma coisa ou alguém. Adivinha que eles adoravam? Outros deuses. Aliás, os deuses que eram para eles terem destruídos e não destruíram. Serviram contra eles mesmos. Olha só como é que é loucura quando Deus fala para a gente fazer algo e a gente não, a gente paga com as consequências. Então, gente, Eric, o que eu aprendo com tudo isso? Primeiro, o serviço. Não tem como nós não servirmos a ninguém. Agora, o que nós precisamos escolher? Nós, vírgula, que eu vou fazer igual a Moisés. Eu e minha casa nós já decidimos. Tanto é que estamos aqui. Viemos do Rio, seu Marcelo, para poder fazer esse trabalho aqui. E para ensinar vocês e motivá-los a vocês a servir ao mesmo Deus que a gente serve. Eric, qual o benefício de servir a Deus? A sua presença. Quando você serve a Deus, você tem ao seu lado, Pedro, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Aquele que vai estar do seu lado quando todos os seus amigos te abandonarem. Quando todo mundo virar as costas para você, ele vai estar lá. Quando você estiver passando por qualquer problema, ele vai estar do seu lado para te curar, para te abençoar, para te libertar. Ele é o Rei dos Reis. Você é amigo dos Reis dos Reis. Eric, e qual é a consequência de não querer servir a Deus? É o mesmo que vai e volta, né? Eric, qual é a pior consequência de não servir a Deus? Sabe qual é a pior consequência de não servir a Deus, Raquel? É a ausência da sua presença. Não tem coisa pior do que você viver longe daquele que te criou. Não é ruim você ficar longe da sua família, da sua mãe, do seu pai, alguém que você quer bem? É ruim ficar longe. A pior coisa da gente querer servir outros deuses não é a presença desses deuses, também é. Mas é a ausência daquele que tudo pode. Daquele que me amou primeiro, ao ponto de mandar na cruz seu único filho para morrer no meu lugar, pagar por um pecado que não era dele, que era meu, para me dar uma salvação que eu não mereço. O nome disso é graça. Então, é preciso escolher, Larissa, qual Deus nós vamos servir a partir de hoje. Que às vezes a gente acha que está em cima do muro. Não sei, eu estou aqui pensando, não sei se... Não existe muro. Se você não está com Deus, você está com quem? Não tem como não estar com ninguém. Então, a minha oração é que a gente, assim como Josué, escolha a Deus. Escolha a presença de Deus. Escolha caminhos que vão nos levar a Deus. Porque escolher a Deus talvez não seja tão fácil. Mas existem caminhos que vão nos levar para Ele. Por exemplo, aqui. Às vezes, o tempo que eu perco assistindo uma série que não tem nada a ver com nada na Netflix, eu posso estar aprendendo sobre Deus aqui. Às vezes, o tempo que eu posso estar vendo piada sem graça e obscena nos grupos de WhatsApp, eu posso estar
ouvindo a palavra de Deus, cantando louvor. Ou seja, é escolha nossa servir a Deus ou não. Quem quer servir a Deus aí? Diga amém.